Há quem diga que uma igreja sem torre não é igreja. E também quem diga que uma cidade sem uma cúpula não é uma cidade. Passaram-se anos sem que a igreja fosse avistada no alto do morro, ao centro da península. Precisou ser elevada à arquidiocese para ganhar seu domo e ser vista do sul, da água, de qualquer ponto da cidade. Mais do que um símbolo cristão, um domo é uma referência, um marco urbano de identidade para os seus cidadãos. A identidade é composta pela cultura e os bens culturais. São expressões materiais e imateriais representados também através do patrimônio histórico e artístico da igreja, tais como arquitetura, pintura, documentos, festas. Assim como a cúpula não é apenas um símbolo da Igreja Católica, todos os bens culturais da igreja traduzem a fé em múltiplas manifestações. Tradicionalmente, a igreja faz parte da história e produziu bens que identificam memórias e convidam à reflexão. Neste Dia Estadual do Patrimônio, voltemos nosso olhar ao nosso domo, a nossa Catedral Madre Deus de Porto Alegre. Situada no coração da cidade, a Igreja Matriz contribui há 250 anos para a identificação da paisagem urbana da capital. A história da igreja em Porto Alegre inicia-se com a pequena capela de São Francisco, construída à beira do Guaíba na metade do século XVIII. Em 26 de março de 1772, com o aumento da população de Porto Alegre, se fez necessária a criação da freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Um ano depois, em 1773, o título da freguesia foi substituído para Nossa Senhora Madre de Deus do Porto Alegre. Assim, foi escolhido o local para a construção da Igreja Matriz, no alto da praia, em estilo barroco colonial, de autoria desconhecida. Quase 20 anos depois, as obras da nave da igreja estavam concluídas. Sabe-se que os portais de granito, um deles localizado nos fundos da catedral, vieram do Rio de Janeiro, e o responsável pela confecção do altar-mor, entalhes das portas, nicho da Nossa Senhora e pinturas do forro foi José Pereira de Matos. Na década de 1910, se retomaram os debates sobre a necessidade de ampliar a então catedral, que não mais suportava o crescimento populacional. Na mesma época, a capital do estado inaugurava diversos edifícios imponentes e majestosos, como sinal de desenvolvimento e modernidade. Em 1919, foi escolhido um projeto arquitetônico e em 1921 foi lançada a pedra fundamental de construção da nova catedral, inspirado na primeira Renascença. O projeto escolhido foi do arquiteto italiano Giovanni Battista Giovanardi, que coloca em destaque a cúpula como um marco a ser identificado por toda a península. A construção da nova catedral começou pela cripta, com seu interior inspirado na Renascença romana, que se contrapõe ao seu exterior pitoresco, inspirada na arquitetura pré-colombiana. Destaque para a cimalha com motivos indígenas marajoara, que separa ao longo de toda a cripta tais estilos. A imponente fachada em granito rosa configura um elegante conjunto com o Palácio Piratini. A presença da catedral é marcada pelos painéis em mosaicos do frontispício, executados pela Academia de Mosaicos do Vaticano. De um lado, a representação da Anunciação, e do outro, o Calvário. No centro, uma representação da história da igreja no Rio Grande do Sul, tendo a Mãe de Deus entronizada com o Pampa ao fundo, guarnecida por São Francisco das Chagas, o primeiro padroeiro da capital. Podemos ver também a imagem dos 3 mártires rio-grandenses, São Roque Gonzales, Afonso e João. O Papa São Pio X, que criou a Arquidiocese de Porto Alegre, São Pedro, o padroeiro do estado, e de Santa Teresa de Ávila. No tímpano, que coroa a fachada com uma cruz, está o Cristo Pantocrátor, que abençoa com uma mão e segura na outra o livro do amor a qual a luz julgará os vivos e os mortos, guarnecido pelo tetramorfos dos evangelistas. Marcando o acesso, 2 anjos com trombetas anunciam aos que adentram o templo de que estão pisando em um espaço sagrado.
As torres, com 59 metros de altura, sustentam no seu topo imagem dos 12 apóstolos que vigiam o edifício. No entablamento estão as imagens dos 3 patriarcas bíblicos, Abraão, Isaac e Jacó, e de Moisés, com as tábuas dos mandamentos. O interior da catedral possui uma nave em formato de cruz latina, dividida em 3 partes, com capelas laterais que se conectam e são iluminadas por artísticos vitrais. Nas absides, grandes vitrais homenageiam São Miguel Arcanjo e Santa Rita de Cássia. No presbitério, podemos ver o vitral mais antigo, dedicado à Mãe de Deus. A nave central é sustentada por colunas polidas, de granito rosa, trazidas das pedreiras da zona sul da capital. O retábulo mor, feito em mármore de Carrara, apresenta a imagem da Madre de Deus, um exemplo barroco do século XVIII, tendo como pano de fundo uma pintura do artista italiano Aldo Locatelli. Na porta central estão entalhados os medalhões de São Pedro e João Paulo II. E nas portas laterais, os medalhões de Dom Vicente Scherer e Dom Cláudio Collin. No interior da catedral, podemos ainda nos deparar com inúmeras representações artísticas e religiosas, muitas delas anteriores à nova construção, salvaguardadas ou integradas ao espaço sagrado. 90 anos após o início de sua construção, a catedral foi tombada como patrimônio histórico e artístico municipal. A catedral possui 6 sinos, 3 em cada torre. Foram fabricados pela empresa alemã BGV em 1955, sendo que o maior deles pesa 3,8 mil quilos. Todos os sinos possuem identificação, notas musicais individuais e são dedicados a santos ou bispos que atuaram na catedral. A Catedral Metropolitana de Porto Alegre é muito mais do que um símbolo religioso. Ela é a materialização da própria história da cidade construída há séculos por pessoas. A catedral, construída em 65 anos, contou com o empenho de muitos. A cúpula, com quase 75 metros de altura, se eleva aos céus, marcando a paisagem da capital dos gaúchos, uma imagem afetiva de todo porto-alegrense.